A gente começa essa edição do JP Internacional falando sobre as tarifas de Donald Trump. Afinal de contas, não é nenhum exagero a gente dizer que essa foi uma das semanas mais agitadas da história do comércio internacional. E para esclarecer tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, a gente separou uma arte aqui, uma linha do tempo, para entender exatamente as datas, a configuração de como as coisas se desenrolaram ao redor do mundo. Vamos dar uma olhada na nossa linha do tempo? Olha só. Começa no dia 2 de abril, quando Donald Trump anuncia as tarifas recíprocas na semana passada. Na ocasião, a China recebeu 34% de tarifas. E aí o que acontece? No dia seguinte, 3 de abril, a China respondeu e as taxas também foram para 34% no sentido contrário. No dia 9, já nessa última semana, Trump voltou a aumentar as tarifas e elas foram para 104%. No mesmo dia, ele não freou a caneta não, pelo contrário, aumentou as tarifas para a China para 125%. Aí os chineses responderam, não recuaram, ampliaram as tarifas e elas chegaram em 84%. No dia seguinte, dia 10, a Casa Branca esclareceu que o imposto, na verdade, é de 145%, porque eles consideram outros 20% pré-existentes. E no último dia 11, sexta-feira, a China subiu, dobrou a aposta e mandou as tarifas também para 125%. O motivo para os chineses não se assustarem com o avanço americano é bem simples. O valor das exportações para os Estados Unidos corresponde a apenas 2% do PIB chinês. E aí é verdade que a China depende de exportações para manter a economia em alta. Tinha uma expectativa de crescer 5% esse ano. Isso porque o mercado interno não é capaz de absorver tudo aquilo que o país produz. Então ele precisa mandar para fora. Mas Pequim garante ser capaz de lidar com as tarifas americanas. Vamos dar uma olhada nas relações entre China e Estados Unidos no sentido comercial. Quanto que a China exporta e quanto que a China importa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um grande déficit com a China e a situação não parece que vai ser resolvida tão cedo. Quando a gente fala em bilhões de dólares, as importações da China são de 439 bilhões para os Estados Unidos, enquanto a China recebe 144,6 bilhões dos Estados Unidos, ou seja, há um déficit comercial na balança americana de 295 bilhões de dólares. E aí a gente fala dessa guerra comercial de Donald Trump, onde ele prometeu uma série de coisas. E de todas essas promessas do Trump envolvendo as tarifas, elas vão desde a reativação da indústria até a readequação da balança comercial, como é esse o caso aqui, nenhuma delas avançou até o momento. A instabilidade das medidas adotadas pelo presidente americano Donald Trump deixam em alerta diversos países, não só os chineses. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser uma saída para os países europeus. É o que a gente vê agora na reportagem de Bruna Milan. Após mais de 25 anos, o Mercosul e a União Europeia formalizaram, no fim do ano passado, um acordo de livre comércio entre os blocos. No entanto, para passar a valer, o tratado ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e enfrenta resistência por parte de setores econômicos, especialmente franceses, para avançar. Caso o acordo seja ratificado, o primeiro parceiro comercial do Mercosul poderá ter maior facilidade para exportar carros, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano poderá exportar mais carne, açúcar, soja e mel para a Europa, criando um mercado de cerca de 700 milhões de pessoas. Mas a França lidera um grupo de países europeus que se opõem à sua aprovação. A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, alertou que o pacto não é um remédio para as tarifas de Trump. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o país continua buscando uma minoria de bloqueio dentro da União Europeia contra o acordo comercial com o Mercosul. É nisso que estamos trabalhando. Estamos trabalhando para garantir que não haja divisão no acordo, para garantir uma minoria de bloqueio e para convencer todos os nossos parceiros. Acredito que nossos argumentos são os mesmos em toda a Europa. Devemos defender a capacidade de produção da Europa. Nada é garantido, mas as coisas estão avançando. O país tem buscado estabelecer regras de sustentabilidade para a entrada de produtos do Mercosul na Europa, principalmente em relação ao desmatamento e uso de agrotóxicos.
Macron defende que os produtos do Mercosul só poderão entrar na União Europeia se seguirem as mesmas regras que regem os produtores europeus. Segundo o presidente, seria anticompetitivo para a União Europeia aceitar produtos sem a regulamentação ambiental, enquanto o bloco aprova regras mais severas internamente. A aceleração das discussões sobre o acordo com os países latino-americanos foi apresentado como uma forma de a União Europeia diversificar seus mercados comerciais, enquanto os Estados Unidos agora impõem um aumento de 20% a 25% nas tarifas alfandegárias sobre seus produtos. Com os constantes anúncios do presidente americano Donald Trump sobre tarifas, diversos países têm buscado um acordo com outros parceiros comerciais, fugindo da retaliação americana. Só na última semana, Finlândia e Suécia partiram em defesa do desenvolvimento do livre comércio com outros países e se colocaram a favor do início do acordo com os países do Mercosul. Na tentativa de uma negociação com os Estados Unidos, a Comissão Europeia ofereceu ao país um tratado para adotar uma tarifa zero no comércio de produtos industriais, uma oferta que Trump já considerou insuficiente. Em resposta às medidas anunciadas por Trump, a maioria dos 27 Estados membros da União Europeia aprovou a aplicação de tarifas sobre cerca de 21 bilhões de euros de produtos dos Estados Unidos. Enquanto Trump decide se mantém ou não a imposição da taxação, líderes latino-americanos pedem uma frente unida para enfrentar a ofensiva tarifária e a incerteza econômica.